Olá a todos. Bom, a fim de melhorar a compreensão da turma, faremos um apanhado do assunto de forma simples e direta. Bom vídeo a todos. O financiamento da educação. A medida de vinculação de recursos da receita de impostos destinados à educação começou em 1921, na Conferência Internacional do Ensino Primário patrocinada pelo governo federal, que iniciou com a proposta de 10% dos impostos para a educação. O conceito de financiamento da educação se deu pela primeira vez na Constituição Federal em 1934. A vinculação obrigava a União e municípios a aplicar no mínimo 10% da receita de impostos na educação, e estados e Distrito Federal, 20%. Essa vinculação foi cortada pela Constituição imposta pela ditadura de Getúlio Vargas, em 1937, só sendo restabelecida após o fim da ditadura, pela CF de 1946, que repetia os percentuais mínimos da Constituição Federal de 1934, com exceção do percentual dos municípios, que passou para o mínimo de 20%. O restabelecimento da vinculação só foi acontecer em 1983, com a emenda constitucional do senador João Calmon, que fixou o percentual mínimo de 13% para a União e 25% para os estados, Distrito Federal e municípios. A Constituição Federal de 1988 manteve o percentual dos estados, mas ampliou o da União de 13% para 18%. O financiamento da educação no Brasil ganhou contornos bastante complexos nos anos posteriores à Constituição Federal de 1988, sobretudo após a Emenda Constitucional número 14, de 27 de setembro de 1996, a Lei número 9.394 Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996, e a Lei N. 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, que criou o Fundef. A partir das mudanças ocorridas na legislação educacional, com vistas à garantia de manutenção da educação pública, através do estabelecimento das atribuições dos entes federados no desenvolvimento do ensino e da descentralização do sistema tributário, como mecanismo de financiamento da educação, observamos como a questão dos recursos financeiros para a educação ganhou grande destaque, tornando-se assunto de interesse crescente por parte de estudiosos e formuladores de políticas. Fundef e Fundeb são fundos que financiam a educação. Fundo formado por até 20% dos impostos arrecadados por três fontes: municípios, estados e governo federal. O Fundef recebia os impostos ICMS, FPE, FPM, IPL, XP e LC. O Fundef recebe todos esses e também IPVA, IPR e TCM. O objetivo dos dois fundos é também dignificar a profissão de educador, melhorando o salário. Por isso, são obrigados, por lei, a aplicar 60% do seu total na remuneração dos professores e profissionais da educação que trabalham na escola, e os outros 40% a própria escola decide no que aplicar para sua melhoria. No ano de 1996 acontecia no Brasil uma distorção no financiamento educacional do país. A Constituição de 1988 mandava que 25% de todos os recursos arrecadados pelo município e pelo estado fossem aplicados em educação, divididos pelo número de alunos matriculados. 1/4 dos impostos para a educação. Assim, o Fundef foi criado em 1996 e implantado em 1998 para corrigir essa distorção na distribuição do dinheiro para o ensino fundamental. Tornou igual o valor aluno para todo o município de cada estado. Foi bom, principalmente para os municípios do Norte e Nordeste, que tiveram uma melhoria significativa na sua rede educacional, aumentando o número de matrículas, diminuindo o número de alunos por turma e corrigindo as distorções aluno-série.
O Fundef reduziu as desigualdades de financiamento na educação fundamental, porém, ficou faltando contemplar as outras etapas do ensino básico, ensino infantil, ensino médio. Quando o Fundef cumpriu sua missão e encerrou sua vigência no prazo previsto em 2006, foi o momento de criar um novo fundo, que juntou os benefícios do Fundef com uma cobertura maior, favorecendo também o ensino médio e infantil. Dessa forma, nasceu o Fundeb, criado em 2006, implantado em 2008, e que tem prazo para acabar em 2020. O Fundeb é um fundo especial, que fornece recursos para todas as etapas da educação básica, a começar da creche até a educação de jovens e adultos. O objetivo do Fundeb é aumentar os recursos, que devem ser utilizados unicamente para a manutenção e o desenvolvimento da educação básica e distribuir melhor esse investimento no país. Cada estado do país e o Distrito Federal tem um fundo que funciona como uma conta bancária, onde os recursos dos municípios e dos estados são depositados nessas contas. Logo, todo esse dinheiro é somado e a União inclui uma verba e o total é redistribuído para a educação conforme as necessidades de cada estado. A distribuição dos recursos por estado é feita de acordo com o número de alunos matriculados na educação básica pública. Quanto mais alunos matriculados na rede pública, mais recursos recebem